Boa noite. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família. E quem vai estar conversando conosco nesta oportunidade é a Itana. Itana, ela vai nos falar sobre saúde e bem-estar. E hoje ela vai estar nos falando sobre dicas, não é? Dicas para melhorar a nossa imunidade. Então ela vai estar nos dando algumas orientações sobre isso, tá bom? Esse é o tema de hoje. A Itana é preparada na área de saúde e a gente tem usufruído bastante, não é, da teoria, da inteligência, do conhecimento que a Itana tem nesta área. E muitas pessoas já têm sido beneficiadas de uma forma ou outra, né, com o serviço que ela tem prestado, não só aqui conosco nas nossas lives, mas em várias atividades, em várias oportunidades, né, que surgem para que essas pessoas sejam beneficiadas no contato com ela. Aí está a Itana. Boa noite, Itana. Boa noite, tudo bem? O que é que você manda hoje para a gente? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da imunidade, né? Muitas pessoas, às vezes, têm a imunidade baixa e não sabem o porquê, ou até mesmo não sabem o que é a imunidade, né? No nosso corpo, no nosso organismo. Primeiramente, eu quero conceituar o que é a imunidade, né? A imunidade, o sistema imunológico, todos nós temos, né, desde bebê a adulto, e o sistema imunológico, ele é um conjunto de células de defesa do nosso corpo e que elas são responsáveis por nos proteger, na verdade, de corpos estranhos que venham surgir, bactérias, vírus, outros micro-organismos que venham surgir no nosso corpo. Então, o nosso sistema imunológico ele está pronto para nos proteger dessas coisas estranhas, como vírus, bactérias, que possam surgir no nosso corpo. Aí tem aquela questão, como que eu sei que eu estou com a imunidade baixa, né? Então, tem pessoas que elas se resfriam, se ficam doentes, como gripe, resfriados com frequência. Então, isso acaba sendo um sinal de alerta. Por que eu estou me resfriando com frequência, né? Por que eu estou com esses sintomas? A gente sabe que tem a questão do tempo, né? Da questão climática, que influencia muito na gente, principalmente aqui em Teixeira, que às vezes está chovendo de repente, depois está sol. Essas mudanças climáticas influenciam. Mas o fato é que pessoas com a imunidade baixa, elas costumam ter alguns sintomas com frequência, que eu vou citar aqui alguns deles. O primeiro são aquelas pessoas que têm infecções constantes no organismo. Então, pode ser um alerta em questão da imunidade baixa. O segundo ponto, às vezes, é o cansaço excessivo, a questão também da pessoa ter muitas náuseas. A gente precisa diferenciar o que é uma gripe e o que é um resfriado. Existe diferença dos dois. Então, geralmente o resfriado, ele tem uma duração menor no nosso corpo, ele dura com menos dias. Então, ali aquela coriza, aquela tosse e tudo mais, são sintomas que podem variar entre 3 a 4 dias. No resfriado, não é comum a pessoa ter muita febre. Já é mais comum na gripe. E a gripe, ela também tem esses outros sintomas, porém tem febre, tem dor de cabeça, tem dor no corpo com mais frequência. E a gripe, ela é mais prolongada, ela passa mais de 4 dias ou 3 dias aí na pessoa. Nesse período que a gente está vivendo, desde o ano passado, né, que é a questão do Covid. Então,
os sintomas do Covid, eles são muito parecidos com gripe e resfriado. Então, às vezes, a pessoa começa com um sintoma ali e pode ser que não seja uma gripe, pode ser que não seja isso, pode ser que ela possa ter infectado pelo vírus do Covid. Mas o que eu queria chamar a atenção, que aí já entra em outro aspecto, a questão do Covid, que é muito assunto para tratar de Covid, mas o que eu queria tratar hoje era essa diferença da gripe para o resfriado, que a gente precisa diferenciar um do outro. E existem algumas dicas, né, que os médicos aconselham e tudo mais. Como que você pode melhorar a sua imunidade? Como que você pode ter uma imunidade melhor no seu dia a dia? Isso tudo que a gente tem conversado aqui ultimamente influencia diretamente na sua imunidade, no seu corpo. Então, o primeiro ponto é a alimentação. Tenha a questão da alimentação saudável. Geralmente, as pessoas que têm imunidade baixa precisam comer alimentos mais cítricos, né? Como as frutas, existem frutas muito cítricas que ajudam na questão da imunidade, como laranja, limão, entre outras frutas que ajudam. A questão também de outros alimentos que eu posso citar aqui, gengibre, alho, entre outros alimentos que ajudam você a melhorar isso. A questão também, inclusive surgiu até um fake news sobre a questão do própolis, né, na pandemia agora. Não é que o própolis é milagreiro, que o própolis vai curar a Covid e tudo mais. O que acontece com a substância do própolis? O própolis, ele é um antibiótico natural. O própolis, ele é um anti-inflamatório que vai te ajudar, mas ele não vai curar. Ele vai melhorar a questão da imunidade, de alguma infecção que você esteja passando, vai melhorar. Ele é um remédio natural. Então, durante a pandemia agora, tem pessoas que têm usado com frequência o própolis. É bom o uso do própolis, né? A gente deve sim usar, mas deixar essa alerta que o própolis, ele é um remédio natural, ele é um remédio anti-inflamatório que pode sim ser usado, tanto em gripe, resfriado. Tem gente que faz o uso do própolis diariamente, mas não nessa questão aí que surgiu muito na pandemia do própolis ser um milagreiro, e não assim que funciona, né? O outro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão do sono. A gente já conversou também em outras lives, eu citei para vocês os benefícios da pessoa que dorme bem, que tem uma boa noite de sono. O sono é totalmente importante para a sua imunidade. Então, uma pessoa que dorme mal, ela precisa se recompor no dia seguinte, ela precisa se hidratar bastante, precisa se alimentar bem, ter uma boa noite de sono. Então, isso tudo são fatores que podem influenciar na sua imunidade também. E a questão do estresse também, que a gente já conversou, inclusive acho que foi na última live, sobre a questão do estresse, que você deve... É inevitável muitas vezes você fugir do estresse, mas muitas vezes é possível controlar isso. Então, que a pessoa possa ter esse momento, não, isso agora não é necessário, então vou deixar isso para um outro momento. Então, isso também acaba sendo influência na questão da imunidade. E o último ponto que eu trago aqui é a questão da água, de você se hidratar. De suma importância, a gente também já conversou aqui sobre a questão de você beber água para hidratar o seu corpo. A gente precisa disso também. Isso tudo que a gente conversou aqui é fácil de se aplicar no dia a dia, né? Mas às vezes a gente acaba indo por muitas influências, seja elas negativas ou positivas, que a gente precisa tomar cuidado. Então, a saúde hoje, ela depende muito de você se cuidar, primeiramente. Ah, mas eu preciso de ajuda médica.
também é importante você procurar ajuda médica. Mas se você ir ao médico já sabendo do que você está sentindo, do que você está tomando, do que você tem feito, isso ajuda até na anamnese, você fazer uma anamnese melhor com o seu médico. Então, esse é o ponto que eu queria trazer hoje para vocês. Semana passada a gente conversou sobre a questão do estresse, né? E a gente vem conversando aí nessas lives sobre sono, alimentação. E hoje eu falei assim, vou falar um pouquinho sobre a questão da imunidade, porque é um assunto bastante falado agora na pandemia, bastante atual, e que as pessoas muitas vezes, né, associam a questão do Covid, né? Lógico que se você tá com a imunidade boa e tudo ótimo, parabéns, isso é muito bom para o nosso organismo, mas não significa que você não pode pegar Covid. Você pode estar, sim, suscetível a pegar o Covid. Infelizmente, né? Esse vírus aí é um vírus extremamente perigoso para o nosso corpo. Ninguém quer pegar Covid. E quem já pegou, tem aquela questão. Tem pessoas que reagem de uma forma mais leve, tem outras que não. Então, muitas pessoas associam isso à imunidade. E muitas vezes não está ligado só à imunidade. Está ligado também ao estilo de vida que a pessoa tem, os problemas de saúde que a pessoa já tem também. Então, isso tudo influencia para que a pessoa tenha uma boa recuperação do Covid, ou seja, ela também de outra doença que venha surgir, né? Porque a imunidade, conforme a gente falou aqui, a pessoa que tem a imunidade baixa, ela está suscetível a adoecer com mais frequência. Ela costuma se resfriar mais, ela costuma ficar mais cansada e tudo mais. Então, isso tudo é influenciado. Existem hoje uso de medicamentos que a gente sabe, né, vitamina C e tudo mais, que ajudam sim a melhorar o organismo. Mas é só por questão mesmo, às vezes, de orientação médica e você também se cuidar dentro de casa. Né? O primeiro cuidado que a gente deve ter é na nossa casa. É onde está ali todos os dias. Acho que é só, por hoje é só. Semana que vem a gente vai ter mais a outra informação. Muito bem. Eu realmente também estou aqui sem perguntas e não teve nenhuma pergunta a ser feita. E, de qualquer forma, o assunto ele é pertinente, porque, principalmente agora que estamos tão afastados de tudo e de todos, e o que puder ser feito para evitar ir a médico, não é? Tudo isso tem que ser atendido com essa preocupação com a imunização, né? E às vezes são detalhes, coisas pequenas que podem estar deixando a gente mais preparado, né? Para qualquer, não é só para o Covid, mas qualquer enfermidade que normalmente está aí, surge, né? No sábado, não foi no sábado, foi na sexta-feira, conversando com o Matheus, ele falando que bactérias, está tudo aí no corpo da gente o tempo todo. E o corpo precisa estar com essa imunização né, atualizada para manter essas bactérias, esses fungos. Você não pode evitar que eles estejam em você, mas pelo menos que eles não funcionem nem atuem contra você, né? Mas se a imunização baixar, é a hora que eles, então, exercem, né, um perigo maior na vida e na saúde da gente. Então, é de suma importância você estar tendo esses cuidados desde dentro de casa, né? Você mesmo está se cuidando ali, desde a alimentação até a questão que a gente já conversou de tudo sobre sono, alimentação, tudo isso influencia na nossa imunidade. Então, é uma coisa positiva você estar com a imunidade boa, mas quando ela está baixa, já é um alerta. Olha, eu preciso me cuidar, eu preciso, né, tomar alguma coisa, algum alimento que me ajude, alguma coisa que ajuda a melhorar essa imunidade.
E hoje a gente recorre muito a medicamentos, né? A gente vai logo procurar o farmacêutico, seja qual foi, para tomar. Não, doutor, estou sentindo imunidade baixa, eu quero tomar isso e tal. Não que seja ruim ou desaconselhar você procurar ajuda, não, lógico que não. Mas existem certos cuidados que você já pode começar dentro de casa para ajudar a melhorar, né? Que são essas dicas que a gente conversou hoje aí. Lembrando que as pessoas que são mais felizes, elas estão menos, não é? Menos sujeitas a baixar a imunidade, porque a felicidade, o prazer, a alegria, o estar bem com as pessoas, o conviver bem com as pessoas, isso facilita, ajuda para que a imunidade esteja equilibrada, né? Sim, isso também é um fator que você tocou aí, é muito importante também a gente ter essa atenção, né, com o nosso bem-estar, a nossa felicidade, isso influencia muito até no outro também. É, eu estava assistindo uma série essa semana, ou foi ontem, e aí o rapaz, ele sentiu uma dor aqui atrás na coluna e ficou inchado, ficou ruim. Aí ele pediu conselho a outro amigo e o amigo falou: rapaz, procure um médico e tudo mais. E ele deixou passar. Aí quando ele foi no médico, antes disso, ele pesquisou no Google tudo que ele podia ter, da doença mais terrível do mundo. E aí ele chegou com o médico lá na série e falou assim: doutor, eu já pesquisei tudo que eu possa ter. Então, eu estou preparado para o que o senhor me falar aqui que eu tenha. Aí o médico falou assim: não, não é assim, a gente vai avaliar e tudo mais. Então, às vezes, a gente cria esse pensamento negativo na gente. E às vezes a gente fica resistente a procurar ajuda por causa disso, porque já pensa no pior. Olha a nossa mente como é que é, né? Eu tenho um exemplo disso aqui. Meu esposo, ele qualquer coisinha já fica preocupado com a saúde. Isso é bom isso é bom e negativo também. Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto, tanto, tanto e acaba às vezes se preocupando à toa. Às vezes não pode ser nada sério assim. Né? Então é importante a gente também ter esse pensamento positivo, ter essa questão de não, estou sentindo algo, mas vou procurar ajuda para saber o que, que é, não ficar colocando coisas na cabeça. É de suma importância a questão da mente também, do nosso psicológico. A gente vê hoje muitas pessoas adoecendo na pandemia por conta disso, por conta da questão do psicológico também. A gente deve se preocupar com a gente, mas também a gente não deve ficar com essa preocupação excessiva, né, com a gente. Muito bem. Faça suas despedidas e a gente vai aguardar agora as próximas dicas na próxima semana. Obrigada a todos que nos assistem hoje, né? Quem vem acompanhando aí as nossas lives, vê que cada semana a gente traz um tema diferente, um tópico diferente, né? É um tempo curto, mas que a gente dá para aprender algumas dicas. E semana que vem, com fé em Deus, a gente vai estar aqui novamente com outro tema também, pertinente à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Tá bom. Então, um abraço. E para todos que estão conosco, estão acompanhando essa atividade, também a nossa oração, o nosso pedido a Deus é que continue abençoando vocês e todas essas dicas possam ajudar no cotidiano, na saúde, né, de cada um e da família de cada um, tá certo? Então, que o Senhor continue abençoando e usando vocês do jeitinho que Ele gosta de usar as pessoas. Um abraço.